sendo líder na região norte fluminense. Com uma equipe altamente qualificada, garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. O melhor futuro para seu filho está no Colégio Salesiano Campos. Aqui no Salê, tradição e modernidade se unem por um ensino que prepara de verdade. Contamos com uma infraestrutura fantástica, professores altamente qualificados, atividades esportivas, culturais e um ensino que vai muito além da sala de aula. Ligue 2101-4900 e garanta já a vaga do seu filho. Vencer mais, vencer Salê. Matrículas abertas. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas soluções. Porque quando o seguro funciona de verdade, o incerto não tem vez. HDI Seguros. Certeza que te deixa seguro. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. O Centro de Diagnóstico Unimed oferece tecnologia de ponta e atendimento qualificado. Contamos com uma ampla gama de exames de imagem, garantindo diagnósticos ágeis e precisos. Pensando na sua comodidade, realizamos atendimentos também aos finais de semana e feriados. Conheça a unidade, que fica na rua Batista Lacerda, número 29, Parque Rosário, bem ao lado do nosso hospital. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 4 de novembro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram. Você confere este programa daqui a pouco em podcast. Tem pela Alexa também o comando aí ouvir Folha FM, no aplicativo exclusivo da Folha ou no aplicativo de rádios também. Você pode encontrar aí a Folha FM de Campos. É só dar um busca aí. São 7h06 em Campos. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos, vamos às principais informações desta manhã. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa este Folha no Ar de hoje com a previsão do tempo. Olha, tem temperatura hoje de 30 graus, fica aquele abafado, aquele mormaço, com mínima de 22. Agora com o tempo parcialmente encoberto, faz 24 graus em Campos. Só queria conferir a chuva. Tá com previsão aqui para também naquele mesmo horário. Ó, tem uma pancada de chuva por volta de meio-dia e a habitual que tem sido aí dos últimos dias por volta das 18, 19 horas também. Mas
Agora, essa está diferente por conta da chuva do meio-dia, aí que pode, né, aqui na área central, na área urbana da cidade, chover, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Bom, 7h07, programa de hoje com Aloysio Abreu Barbosa na bancada. Vários temas, mas são pelo menos dois muito importantes, que são temas do momento. Um é a mega operação policial no Rio de Janeiro, e no segundo bloco nós vamos falar sobre a música popular brasileira, que perde aí um dos seus expoentes, um dos seus talentos, um dos mais considerados aí, dos mais sofisticados, né? E que, sem dúvida nenhuma, depois de participar da criação do Clube da Esquina, virou a página, virou a chave, foi aí um divisor de águas para MPB. E a gente vai conversar com dois convidados que são caseiros, posso dizer assim: Edmundo Siqueira, jornalista, blogueiro do Folha 1 e servidor federal, fala com a gente nessa primeira parte do programa, e na segunda parte a gente vai receber o Matheus Berriel, que é jornalista e blogueiro também do Folha 1. Já, Edmundo, vamos trazer o seu bom dia, Luísio, daqui a pouco o Matheus entra aí também, e vamos falar sobre esses temas aí importantes que a gente comentou aqui agora, essa mega operação do Rio de Janeiro. Podemos afirmar que Cláudio Castro atirou no que viu, acertou o que não viu, ou ele premeditou também a outra parte, a parte política, onde num país em que 8 em cada 10 não acreditam ou acreditam naquela frase de que a polícia prende e a justiça solta, essa ação foi premeditada politicamente também, né? 121 mortos na terça-feira passada no Rio de Janeiro, sendo 117, 4 policiais, né, e 117 suspeitos, já alguns comprovados aí a sua participação e liderança até de outros estados no crime. Desses 117, 17 pelo menos não tinham vida criminal registrada na polícia, e desses 17, pelo menos 12 têm fortes indícios de participação direta no crime. 5 não tinha. E a participação direta no crime foi comprovada através das suas redes sociais. E desses 5 que sobraram, nada foi encontrado até o momento. Bom, vamos lá. Vamos às manchetes então de hoje, Edmundo e Aloysio, você que nos acompanha. E a gente começa esse bate-papo aqui nesta manhã no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E Radmed Diagnósticos por imagem, sempre muito à frente. Nas manchetes do portal Folha 1, em destaque: homem condenado a 22 anos é preso por estuprar a própria filha em Campos. Na época dos abusos, quando começou a ser investigado, em 2016, a vítima tinha 12 anos. A prisão aconteceu no último sábado, dia 1º, no Parque Eldorado. Vladimir inaugura obras de ampliação do pronto-socorro e fachada do Hospital Feira Machado. Loborges, um dos fundadores do Clube da Esquina, morre aos 73 anos. O cantor e compositor mineiro estava internado desde o dia 17 de outubro. Adolescente é assassinada dentro de carro de aplicativo em Itaperuna. Moraes tem encontros com Castro e Paz no Rio de Janeiro para discutir mega operação. Homem é preso por furto de energia e maus tratos a animais em Campos. Orçamento de 2026 será debatido na Câmara de São João da Barra na próxima quarta-feira. CCZ inicia coleta de dados para o quarto Lira em Campos.
São algumas das manchetes que estão aqui no portal folha1.com.br, só mais umazinha. Petroleiros rejeitam proposta da Petrobras, hein? Há quem afirme que bem greve geral por aí. 7h12 em Campos, meu caro Edmundo Siqueira, como aqui no espelho aqui na chamada do programa, jornalista, blogueiro do Folha 1 e servidor federal mais premiado do que Ayrton Senna. O bicho ganhou tanto prêmio que já comprou mais fazenda que o seu João Siqueira. Ô Edmundo, bom dia, bem-vindo. Prazer falar com você sempre. Bom dia Nogueira, bom dia Luiz, bom dia Beto aí na técnica aí. Bom dia, sobretudo, a quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo e vai poder acompanhar um pouco desse papo aí no decorrer do programa. Quem dera eu, Nogueira, fazer isso, tanto comprar fazenda quanto sempre tanto premiado. Assim, recebi alguns, mas muito poucos. Não deu para comprar nem um pedacinho de terreno lá em Talva, não deu não. Tá com medo de ser sequestrado, estou sabendo. Você está certo. 7h13, deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa na bancada com a gente hoje. Aloysio, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Edmundo. Obrigado pela presença, poder conversar um pouco nesse próximo bloco. Bom dia, sobretudo você que nos vê, nos ouve, pelo rádio, pelo streaming. Nosso bom dia especial às categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada de segunda a sexta, os taxistas, motorista aplicativo, professores, e não chega a ser uma categoria, é mais uma condição, os pais de alunos que vão levar os seus filhos à escola, com o rádio do carro sintonizado na 98.3. Os dois convidados são caseiros de fato, o Nogueira, mas o motivo não é caseiro, muito ao contrário. Tanto Edmundo, que vai falar um pouco com a gente sobre a questão da operação no Rio na última terça, quanto o Matheus, que vai falar conosco no bloco seguinte. Edmundo publicou um artigo falando sobre a questão da operação, esse principal motivo que traz ele aqui hoje. E Matheus foi o último jornalista de Campos a entrevistar o Lobo Borges. Sim. Né? Então, esse é o motivo que traz ele aqui, o fato de os dois escreverem no Folha 1. É o fato de que os dois estão muito assim, estão muito ligados a temas que estão, né? Dois temas infelizes. A gente não queria estar falando aqui da morte de 121 pessoas. A gente não quer estar falando aqui da morte de uma pessoa específica, que é o Lobo Borges, né, morreu precocemente para o mundo de hoje, né, uma perda imensa para a música brasileira, mas, enfim, são fatos e temos que conversar sobre eles, até para... Primeiro, que vamos conversar com o Edmundo para tentar, né, ver se há luz no fim do túnel, se essa luz não é um caveirão vindo na direção contrária, né? E, no caso do Lobo Borges, para falar do legado de um dos grandes nomes da música popular brasileira e que participou junto com o Milton Nascimento de um disco que eu julgo, assim, não é que revolucionou a música brasileira, revolucionou a música do mundo, né? Que é o Clube da Esquina. Mas vamos ao primeiro tema, Edmundo. Você publicou esse texto no domingo, título mais longo, Entre a Bala e o Altar, Oportunismo sem Pecado, de Cláudio Castro, e Hipocrisia da Esquerda Zona Sul. Eu trouxe no domingo também, a gente fez sem combinar, eu já havia escrito sobre o assunto no sábado, com base nas pesquisas, que dão um amplo apoio popular, né, às operações do governo Cláudio Castro, sobretudo nas favelas. Atlas Intel, os 4 institutos que fizeram pesquisa, a saber, Atlas Intel, Quest, Datafolha e Paraná, só a Atlas Intel fez o que a esquerda a esquerda identitária começou a chamar de lugar de fala, né? O morador da favela, né?
E moradores da favela no Brasil, mais de 80%, e nas favelas do Rio deu quase 90%, deu 87,6%, né? Então, é um apoio muito expressivo. O que te levou a escrever sobre o assunto? Como é que você viu esses números? Como é que você tem visto? Cada mergulho no flash, né? Nós estamos aí com a projeção de equiparação de tráfico de facções criminosas com terroristas ser votada esta semana na Câmara dos Deputados, e a CPI do crime organizado sendo instaurada no Senado, tendo como seus principais artífices o senador Carlos Portinho, que disputa, não por acaso, a vaga do PL com Cláudio Castro, governador, que fez a ação, né? Teve à frente da ação, embora seja uma ação, é bom que a gente frise sempre, a cumprimento do mandado judicial, ou seja, uma ação, como qualquer um de nós, se fosse oficiado pela justiça, até difícil de encontrar, se aciona a polícia para poder achar a pessoa, para poder oficiar a pessoa, né? Como no caso, a zona conflagrada, né? Com forte armamento, a operação. E com correlação do Ministério Público, né? Sem contar que também, cada mergulho no flash, ontem tivemos aí o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, reunido com Cláudio Castro, secretários das áreas de segurança, né? Reuniu-se também com o Ministério Público, que está também participando da coordenação da ação. Como é que você vê esse imbróglio todo, Edmundo? Bom dia. Bom dia. Então, eu acho que o que me interessa muito entender, saber, essa questão do como a população tem visto uma operação dessas, né? E como que ela tem reagido à possibilidade do Estado, né, agir dessa forma. E, obviamente, um Estado que a gente vive de extrema dificuldade nessa área, né? O Brasil todo, mas especialmente o Rio de Janeiro. Além de ser um tema que aflige todos, né, fluminenses, porque se a zona do Rio ali, o Grande Rio é afetado, o interior vai sofrer também, porque além de ser um estado muito dependente da capital, possivelmente se você expulsa ou se você controla territórios na cidade do Rio, você vai vir para o interior, né? Esses grupos faccionados possivelmente vêm para o interior. Então, assim, é um tema que a gente deve se debruçar. Eu acho que é um tema que é muito esquecido, tanto pela sociedade, especialmente pela esquerda, que lida muito mal com isso, e tanto pelos governos. E uma ação como a ação contenção do Estado, ela tem uma força política muito forte, né? Não é difícil perceber, só basta ver os números que a Luísa trouxe, basta ver a aprovação de Cláudio Castro chegou a 40%, né, depois da operação, basta ver o amplo apoio popular que tem uma operação assim. E me interessa saber justamente isso, como que a sociedade, como que o Estado, a força estatal tem tratado o tema, porque assim, é perfeitamente compreensível que uma sociedade extremamente cansada do que está de violência e de subjugado pelo crime, especialmente a população das favelas, né? Estava conversando aqui antes do programa, pelo menos é impensável para mim você está vivendo subjugado ao crime, que o crime pega parte do seu faturamento, ele pega a sua esposa e comete qualquer barbaridade. É um estado paralelo que impõe àquela comunidade uma série de fatores, uma série de violências muito graves. Então, assim, uma operação assim, por mais que ela cause problemas de mortes e a própria comunidade ela é afetada, né, porque é uma operação ampla, grande, ela é aprovada pela sociedade. Agora, existem problemas também. Existem problemas. Eu acho que uma operação que o Estado
vai para o enfrentamento, mata mais de uma centena de pessoas, morre 4 policiais, policiais que não estavam preparados ali, um deles pelo menos, né, de pouquíssimo tempo da polícia. Então, e ser visto como um sucesso, falando exclusivamente da questão estatal, eu acho que é um problema, porque em qualquer lugar do mundo isso não seria considerado um sucesso. Porque não é porque morreu o traficante, não é porque morreu o bandido, não é porque defendendo o bandido, nada disso. Agora, não é uma operação policial que você pode chamar de sucesso, porque o Estado está fazendo uma ação que mata muita gente, mata os seus agentes do Estado e não resolve o problema. A principal questão é essa, não resolve. Hoje você vai lá no Morro do Alemão, do Complexo da Penha, lá no Complexo do Alemão e a Penha, você não vê mudança estrutural. O Estado não está lá, o crime continua controlando, continua tudo igual. As lideranças mortas, elas são substituídas. O Comando Vermelho é uma facção descentralizada, né? Não tem uma liderança única como tem o PCC, por exemplo. Então você tira gerentes do tráfico ali, outros entram. Então, assim, não há solução, não há nenhum impacto positivo duradouro depois de uma operação dessa. Então, assim, a polícia fez seu papel. Eu acho que a polícia, ela é assim como qualquer força policial militar, ela é ordenada a fazer, né? Se ela vai lá no morro conflagrado, numa situação de alta periculosidade, com pessoas altamente armadas, o que ela tem a fazer é pensar numa estratégia de vitória, e foi o que ela fez, levou para a mata e fez o que tinha que fazer. A polícia não é a culpada disso, não é a vilã, como a parte da esquerda tenta colocar. Ela não é a vilã. Ela é o braço operacional de um Estado que não trata o tema como deve tratar. Não trata o tema com boa ciência, não trata o tema com boa expertise. Não trata o tema como segurança pública deve ser tratado, que é na parte técnica. Uma operação dessa é muito bom para você criar popularidade. Agora, é péssimo para você resolver o problema, porque ela não resolve, ela cria mais animosidade, né, interna tanto nas polícias quanto no inimigo, né, digamos assim. Então, não resolve e cria uma coisa espetaculosa, né, só de fins políticos. Então, vamos pegar essa transição aí do seu final para aprofundar um pouco o papo. São várias interfaces, né? Consequência política está aí posta nas pesquisas, né? A gente não tem ainda, a gente sabe que já tem, assim como a operação foi na terça, eu me lembro que na noite começou muito debate e tal, e eu, até por condicionamento, eu sempre, minha tendência é sempre esperar em temas polêmicos, nacionais, ou mesmo regionais, eu sempre tendo a esperar pesquisa de opinião para poder opinar, porque eu acho que a opinião coletiva sempre prevalece sobre a individual, né? E de fato é assim na eleição, na urna, né? Na noite de terça mesmo começaram a sair questionários da Quest, que não faz pesquisa por internet, fez rápido para poder correr. A Quest trabalha com uma Datafolha com pesquisa presencial, e o Atlas Intel, que aí já faz sim, já tem essa metodologia, né, da Pulse, que ela faz mesmo por internet. E questionários já rolando esses questionários. Eu falei, vai ser pesquisa rápido, né? Aloysio, desculpe interromper, mas nesse gancho aí, eu ouvi falar que essa Atlas Intel, ela precisa de uma amostragem muito grande para poder ter um resultado mais certo, porque você pega o cara engajado, o cara que está ali querendo responder e tal, e talvez tanto que ela errou muito nas questões municipais, acertou nas nacionais e municipais. Não sei se você que é um especialista na área, não sei se você concorda com isso, mas eu vi uma avaliação dessa. Mas ela de fato faz uma amostragem maior, né? E a gente não pode perder de vista que a Atlas Intel foi a pesquisa que mais acertou a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos no ano passado, né? E até certo ponto é um orgulho, porque é uma empresa de matriz brasileira, né, que tem se expandido para a América toda, Estados Unidos, está agora na eleição de Chile, agora esse mês, Peru, México, Argentina, né? Mas sim, ela de fato ela trabalha com o universo
universo maior de entrevistados, mas de fato fez isso, né? O universo dela foi maior que das demais pesquisas. Mas, enfim, a gente não tem pesquisa até o momento para dizer, para afirmar, né? Dizer a gente pode dizer, mas para afirmar, cravar a posição. Isso vai afetar negativamente o governo Lula, que vinha se recuperando. A gente não tem essa pesquisa para dizer isso. Parece que sim, dá a entender que sim, mas a gente não pode afirmar. Agora, o fato que a gente pode afirmar é que o governo Lula, ele, de dezembro de 2024 a junho de 2025, ele vinha, pesquisa, aí são várias pesquisas, né, metodologias diferentes, mas ele vinha, em aferições quase quinzenais, ele vinha perdendo aprovação de governo e intenção de voto. Pouco a pouco, não foi nada muito abrupto. Mas se você olhar a curva das séries, as tendências são muito claras, né? Ele vinha sangrando a aprovação de governo e intenção de voto. E aumentando a desaprovação. Né? Veio a carta de Trump em 9 de julho, ameaçando taxar o Brasil por conta se o Lula não interferisse no julgamento de Bolsonaro no Supremo. Né? A reação do governo foi uma reação boa, né? O governo reagiu, abraçou o tema soberania, muito habilmente costurado por Sidônio Palmeira, que é o ministro da Comunicação, que é o marqueteiro de Lula de campanha, é o marqueteiro da campanha de Lula para o ano que vem, investindo muito em rede social, com a coisa que a esquerda tinha dificuldade. Veio o setembro negro para o bolsonarismo, setembro negro, a expressão ruim, o setembro desastroso ao bolsonarismo, Bolsonaro é condenado, passeata de 7 de setembro com a bandeira dos Estados Unidos na Paulista, entrega para a esquerda a bandeira do Brasil. No final de setembro, na ONU, Trump vai, elogia Lula, afaga Lula nos discursos ali. Enfim, setembro desastroso, Lula vem crescendo. Né? Também, outra coisa, mas também sem disparar. Lula não disparou. Ele foi crescendo, ele cresceu em julho, cresceu em agosto, cresceu em setembro, e vem essa operação aí no final de outubro. Né? E o governo, como você destacou no seu comentário inicial, o governo muito perdido, o governo federal. Né? Como é que eu vou reagir? Né? A gente sabe que, como eu já falei, deve ser votada essa semana ainda na Câmara de Deputados a equiparação das facções criminosas a terrorismo, e também essa CPI do criminalizado no Senado. Né? O consórcio de governadores formados em apoio a Cláudio Castro, né? Que parece ser capitaneado não por Tarcísio de Freitas, mas por Ronaldo Caiado, que é a figura que está mais à frente disso. Né? Como é que você vê como é que você projetaria a interferência do tema na campanha do ano que vem? Vamos combinar, né? Já começou há algum tempo. Eu acho que é um impacto grande. Eu não sei se o tema vai se manter, mas acredito que não vai arrefecer, porque é um tema que é muito presente para nós, né? Fluminense e para o Brasil todo. Então é um tema que acho que vai ser, tanto que tem pesquisas que mostram que o principal, não era, né? Mas agora é o principal queixa, problema do brasileiro, ver como principal problema, né? Era a saúde como primeiro lugar e tal, e agora a segurança pública. Acho que antes, salvo engano, antes dessa operação já era. As pesquisas demonstravam isso. Então é um tema que é mais agravante, né, para a população. Então é um tema que vai se manter. E a direita percebeu, né, a extrema-direita principalmente, percebeu que é um tema que traz tanto engajamento, né, tanta condição, tanto potencial de mudar a eleição. O favoritismo que Lula vinha apresentando depois, principalmente da carta do Trump. Então, agora, diferente do Trump, eu acho que a segurança pública tem capacidade de manter isso acontecendo e ser um tema que vai mudar a eleição próxima. Acho que o Trump não tem essa capacidade
né, a questão internacional, não tem essa capacidade para o público interno, quando começar a eleição, as questões nossas, nacionais, vão ser muito mais importantes, a segurança pública certamente vai ser uma delas. Desculpa, posso fazer um adendo? Perdão. Trump teve essa capacidade no Canadá e na Austrália. Pois é, mas eu digo assim, era mais próximo, né, quando ele começou a eleição lá, né? As duas mais próximas, é verdade. Talvez eu não tenha condição de se manter o tema tão ativo, mas o futuro é algo que veremos amanhã, né, como você cita aí do Bush, né, que falou. Então, acredito que não vai ter, mas vamos saber. Agora, a segurança pública, ao contrário, tudo indica que é um tema que vai continuar sendo muito importante para ser debatido pela população. Então, a direita e a extrema-direita dominam esse tema, não só por seu discurso mais agressivo, inclusive de armas e tal, mas porque a esquerda lida muito mal. A própria frase do Lula, pouco antes da operação, falando que do traficante, né, do usuário, que é vítima do usuário, aquilo é desastroso. O presidente da República não pode, na posição, né, enquanto presidente da República, ter uma posição daquela. É uma coisa que você deve ter muito cuidado, porque a fala do presidente tem muita força. A gente criticava isso no governo Bolsonaro, na quantidade de barbaridades que ele falava. A gente não pode deixar de criticar quando o Lula fala, porque a gente não tem, tanto eu quanto a Luiz, quanto o Cláudio, a gente está aqui, outros tantos analistas, a gente não faz nenhum juízo de valor, de preferência partidária. A gente está falando sobre alguém investido no cargo. O Bolsonaro estava investido no presidente, a gente criticava assim como o Lula. Então, as pessoas no Brasil polarizado como o nosso, a gente tem você falou mal de Lula, você é Bolsonaro, você falou mal de Bolsonaro, você é Lula. Mas não é, assim como segurança pública. Você não está falando mal da operação porque você defende traficante, assim, pelo contrário, embora haja pessoas que façam. Agora, a questão política, eu acho que vai ser a grande tônica da eleição. A esquerda lida muito mal, Lula já mostrou que lida muito mal. Agora, se fosse uma condição de resolver o problema, acredito que uma nacionalização do tema seja o único caminho, né? São facções que estão no todo o território nacional, facções de relações internacionais, de tráfico de drogas, de armas. Então é uma questão de fronteira, é uma questão de território nacional. Existe legislação lá que ampara já a atuação do governo federal para poder atuar nisso. Eu acho que uma experiência como o SUS, eu vi uma especialista falar sobre isso, não lembro, recordo o nome dela agora, mas ela citando o fato de se criar um SUS da segurança pública, que é um programa amplo de segurança pública que atinja todo o país, seja uma solução muito viável e parece ser mesmo, porque é um tema de abrangência nacional. Agora, se o governo federal souber e ter disposição para tratar o tema, tratar a questão carcerária, as grandes facções, os grupos faccionados, eles têm suas lideranças presas, ao contrário da questão da questão popular, assim, a população acreditar que o Brasil é da impunidade. Eu não acredito que seja, porque os presídios são superlotados, prendem muito. Os líderes de facções, a maioria são presos, eles comandam dentro das prisões, então o problema não é prender, o problema não é a punição, o problema é a forma do sistema carcerário que o Brasil adotou e adota. Então, são questões muito complexas que dependem do governo federal agir. Não é possível que o Estado sozinho faça isso, porque, como eu falei, cria questão de fronteira, os tráficos, as rotas de tráfico de drogas e de armas, elas passam pelo Nordeste, passam pelo Sul, para ir para a Europa, passa pelo próprio Sudeste. Então, assim, é uma questão muito mais ampla e muito mais complexa. Agora, o governo federal vai ter disposição, próximo da eleição, de propor um programa que ele sabe que vai criar tanto atrito, tanto politicamente com os governadores, tanto com a população. Acredito que não. Então, acho que ela vai pegar o tema e tratar de maneira muito superficial. E isso acho que vai causar mais afastamento da população do que aproximação. Eu acho que ela deveria entrar na questão de muita força. Mas não acredito que isso vai acontecer. Agora, se você pegar um governador como Cláudio Castro, num estado que é hegemonicamente bolsonarista e de direita, como as pesquisas demonstram, como o Rio de Janeiro, você pega uma disputa do Senado ali, que ele está disputando a segunda vaga, e você faz uma operação dessa e percebe o apelo popular que isso traz,
isso vai ser a tônica dele e da direita fluminense a partir de agora, né? Então, acredito que as operações, ou pelo menos os ganhos políticos dessa operação, vão ser martelados muito a partir de agora. E agora, tem a questão da PEC da segurança, que deve ser discutida, porque é uma proposta interessante, mas os governadores de direita são contra, porque eles alegam que o governo federal vai influenciar nos seus mandatos, né, em questão de segurança pública. Mas é uma proposta interessante. Tem a proposta de lei de antifacção, que também é uma proposta interessante, porque cria mecanismos de se atuar, inclusive na questão financeira das facções, que é muito importante. Então, assim, existe proposta na mesa que o próprio governo federal tem colocado, mas elas vão encontrar muita resistência, justamente, acredito eu, por dois fatores. Primeiro, porque não há disposição política de enfrentar o problema na realidade disso, porque há tantas questões envolvidas. E segundo, porque eles perceberam, até as pesquisas demonstram, assim como as pesquisas públicas, eles certamente fazem as pesquisas internas, demonstram que o público gosta, as pessoas aplaudem, as pessoas comemoram esse tipo de operação, esse tipo de ação, embora não crie solução nem a curto nem a longo prazo. Mas, se isso é o pão e circo atual, eu não acho que isso vai mudar muito a perspectiva até 26. E acho que isso vai influenciar bastante, e acho que a direita achou o seu caminho. Eu acho que tudo deu errado para ela, né? O Trump não deu a posição que eles queriam, deu o contrário, a economia anda aí com problemas, mas está andando, enfim, muitas questões que eles atacaram não resolveu. Então a segurança pública agora vai ser a bala de prata, pelo menos eu acho que eles acreditam nisso. E talvez tenha a força de ser, sim. Não talvez de virar a eleição, a gente não sabe, né? Não tem bola de cristal, mas eu acho que desequilibra um jogo que parecia de favoritismo do Lula. Você meio que respondeu aí a pergunta que eu ia fazer, porque assim, eu fiquei com a impressão, de que a esquerda lida tão mal com essa questão da violência quanto o Bolsonaro e a direita lidou mal com a pandemia da Covid. Extremamente mal. Agora, você, como escreveu lá, e aí a gente viu o cristão aplaudindo o governador que liderou a mega operação com 121 mortos, sendo 4 policiais dentro de uma igreja. Você não tem... e os especialistas confirmaram tudo isso que você está falando. Não há nenhuma prova de efetiva de que isso aí seja aí um prejuízo tão grande para o tráfico a ponto de começar a eliminar o tráfico. Não há nenhuma prova disso. Você não teme que isso vire uma rotina em busca de voto? A possibilidade. Agora, eu acho que isso, quando isso é feito de forma muito recorrente, eu acho que isso gera um efeito contrário. Porque começa a morrer inocente, começa a morrer mais policial, começa a desgastar a própria força policial, começa a mexer com esquemas que a gente sabe que existe, né, na polícia, no próprio Estado. Então, eu acho que isso gera um problema. Eu acho que eles vão tentar ganhar em cima disso, vão propor aí a questão do terrorismo, porque eu acho que a questão do terrorismo tem uma força tanto de influência internacional, né, essa questão do Trump também está ligada a isso, e gera na população uma ideia de que, puxa vida, eles estão agindo alguma coisa, estão colocando os nossos algozes, né, enquanto terroristas. Então eles são terroristas mesmo, que eles estão com o fuzil na mão. Eu acho que o crime de terrorismo, embora o Brasil já tenha legislação de terrorismo, é uma outra coisa. Eu concordei muito com que o ex-capitão do BOP lá, o Pimentel, que ele inspirou o filme Tropa de Elite e tal, ele fala que é um conflito armado não internacional, que a Luísa deve conhecer bem aí, que é o que tem em Alepo, né, o que tem em alguns lugares aí do mundo afora, que é um conflito longo, extenso, duradouro e de território dentro de um país, e que combatê-lo significa ser uma ação frequente de várias forças e de várias ações. Então, assim, eu concordei muito com isso. Eu não acho que é terrorismo, eu acho que é uma disputa de território que se nacionalizou e que depende de ações efetivas do próprio Estado brasileiro para poder resolver. Agora, a direita vai ver isso como um grande gancho, né? Eu acredito, porque se ela consegue aprovar o crime organizado enquanto opção de terrorismo, ela vai conseguir apelo internacional, ela vai conseguir apoio nacional
né, das pessoas concordando com isso, porque, infelizmente, a parte técnica não vai ser explorada, vai ser muita parte oba-oba, né? Olha só, o traficante terrorista, narcoterrorista, né? E isso vai ser um ganho político, né? Então, acho que talvez seja o caminho. Agora, repetir a operação, não acredito, não nessa monta, né? Acredito que vai ser incursões, vai ser outras regiões podem ser afetadas e tal. Agora, se eles vão conseguir manter a narrativa até 26, já é outra história. Agora, que eles têm caminho para isso, tem. Agora, não acredito que seja repetindo a operação, não. Eu concordo que se repetir pode desgastar, tudo que se repete desgasta, né? Mas eu não teria tanta certeza em descartar a possibilidade de uma segunda, uma terceira, até porque já houve, de fato, né? O Ceará, governo do PT, né, no Ceará, e também integrantes do Comando Vermelho, após a Operação de Terça, foram confrontados pela polícia e alguns deles mortos, né? A gente já teve, né? Mas essa questão da equiparação a terrorismo, o governo tem medo, sobretudo pelo que ocorre hoje nas costas da Venezuela, né? Seria uma prerrogativa para o governo Trump, os Estados Unidos não é só no governo Trump, né? Bem na verdade, se julga um polícia do mundo. Hoje, uma das forças armadas mais equipadas da América do Sul é a da Colômbia, porque desde os anos 80, o cartel de Medellín e tal, com Pablo Escobar, os Estados Unidos investiu pesadamente no treinamento e armamento das forças de segurança e armadas colombianas, né? Faz delas hoje uma das mais modernas do mundo, embora o atual presidente, Petro, seja de esquerda, né, troque farpas eventualmente com Trump. Mas o que o governo Lula teme é que, se houvesse equiparação, tudo indica que vai ser aprovado, ser colocado em votação na Câmara, e também tem amplo apoio popular, registrado em pesquisa, né, que isso vai gerar uma ingerência do governo estadunidense semelhante ao que ocorre na Venezuela, né, no mar territorial, né, sobretudo. E vamos lembrar, Flávio Bolsonaro já pediu a Trump para dar batida na Baía de Guanabara atrás de arma de droga, né? E seria o sonho da direita para essa eleição de 2026, né? O que parece ser, digamos assim. É lógico que situações como existiram como nos complexos do Alemão e da Penha, exige uma ação do Estado, né? É uma coisa assintosa, porque se fizeram isso com uma força de 2.500 policiais, o que não faziam com a população local, né? Estamos falando de estupro, estamos falando de coação de comércio, né? De extorsão de comércio, de gatunete, de van, de mototáxi. Hoje em dia, a milícia ensinou isso para o tráfico, né? Droga e assalto hoje é uma parte menor do comércio, do lucro, né? De extorsão. Essa domínio territorial, com os serviços todos que estão ali, é que dá a maior fatia do lucro do crime, né? Mas aí você vê a esquerda criticando a ação direta, que ali, eu acho que, independe da opinião, era necessário fazer alguma coisa ali. Era uma coisa assintosa demais. Não que foi feito, da maneira que foi feita, a condição, né? Mas era necessário. Do outro lado, claramente você não combate nenhuma organização, seja criminosa, seja terrorista, se você não asfixiar de onde veio o dinheiro. Fala do Watergate, né, que levou impeachment não, a renúncia de Nixon para não ser empichado em 74. Né, seguiu o dinheiro, como de fato o governo federal fez com o PCC em São Paulo, e provavelmente vai fazer aqui com o Comando Vermelho no Rio, até para ter discurso, né?
Eu acho que fatalmente a gente vai ver isso nos próximos semanas ou meses, né? Uma ação similar aqui no Rio de Janeiro, a que houve no PCC, contra o PCC em São Paulo, deve haver aqui no Rio, até porque não fizeram outro discurso, né? Mas é que virou uma coisa de discurso, quando o ideal seria fazer ambos, né? Quer dizer, você fazer a repressão, você retomar território, você impedir um governo paralelo com lei de talião, né? Julga, mata, condena, executa, e, ao mesmo tempo, asfixiar de maneira inteligente as fontes de financiamento do crime. Quer dizer, essa coisa de direita e esquerda no Brasil é tão doentia que ela divide o que deveria ser complementar enquanto solução de segurança. Como é que você vê? Acho que essa é a grande questão, porque vai começar um jogo de empurra, um jogo de um cabo de guerra entre duas, como você falou, essa idiotice polarizante que o Brasil se colocou. A solução deve ser integrada, não vai ser, porque um concorda com o outro e um sabe qual público agrada, né, para o outro lado. A própria questão do terrorismo, se você for trazer a lei que já existe, por exemplo, e se você for adaptar ou ajustar para questões territoriais, por exemplo, de tratar terrorismo em algumas áreas, porque algumas áreas impõem terror na população, acho que a maioria delas, mas impõe terror na sua população, e isso seja um caminho legal para se retomar territórios, seria ótimo, mas a discussão não vai ser essa, como você falou, a discussão vai ser se Trump pode mandar um torpedo na Baía de Guanabara ou não. A discussão vai ser sempre um absurdo, porque a gente está incluído numa radicalização de opiniões muito grande. E talvez, por muitas questões tecnológicas, inclusive, de rede social, de algoritmo, você precisa reforçar seus absurdos, as suas posições absurdas, né, radicalizadas, para poder ganhar like, ganhar voto, ganhar aprovação. Então, assim, eu acho que o político, ele é refém da sua própria narrativa, da sua própria votação, né, digamos assim, e ele não traz as soluções que deveriam ser trazidas. Agora, você citou aí muito bem, a grande rentabilidade do tráfico hoje aprendido pelas milícias, o próprio território. As taxas, a taxa de gato net, taxa no gás, taxa na água, taxa na luz, os comércios e tal. Então, se você sabe as fontes dos recursos, você sabe é um mercado que movimenta bilhões de reais, bilhões, né? Não vamos ser ingênuos, porque é um mercado amplo. Essa quantidade de recursos, se você não conseguir rastreá-los, o Estado não pode ser tão incompetente assim de não conseguir rastreá-los, uma quantidade de recursos dessa. Então, assim, há possibilidade disso acontecer. Agora, existe interesse? Aquela operação Carbono Oculto, né, da Polícia Federal, Ministério Público e tudo isso, acho que teve outras instituições. Ela atuou nas fintechs, atuou no Follow the Money, como o Luiz citou, atuou no braço econômico financeiro Aí teve gente que falou assim, não, mas não matou ninguém. Claro, é diferente você pegar uma cobertura na Faria Lima e em São Paulo e você invadir uma comunidade deflagrada. Claro que não vai matar ninguém a operação Carbono Oculto. São realidades completamente diferentes. Agora, que é uma operação que parece ter muito mais efeito do que uma operação dessa, sim. Agora, se você soube desse Carbono Oculto, a população soube antes dessa operação, ninguém sabia. Talvez tenha tido mais impacto, mais resultado, mas ninguém soube. Então, assim, não é uma operação, não é uma atuação que gera engajamento, né? Então, eu acho que a solução real não vai ser colocada na mesa justamente porque não traz engajamento. Agora, o problema é que isso vai chegar numa situação, eu acredito que já né, uma situação que você não tem como aceitar mais. População, milhões de pessoas subjugadas a um regime draconiano, como o Luiz falou, que julga, mata, executa, estupra, impõe todo tipo de barbaridade. Embora sejam populações marginalizadas, isso é uma quantidade de pessoas tão grande que isso exige uma ação. Então, até 2026, está muito perto, né, em questão política. Isso não vai ser alterado,
não vai ter disposição para alterar de forma estrutural, então vai continuar sendo essa enxugar gelo que os próprios policiais dizem que é enxugar gelo, e a própria força policial, de maneira competente, de maneira eficiente, cumpre as designações que são dadas a ela. Volto a dizer, a polícia não é a culpada. A polícia é um braço de execução dos desígnios do Estado. Então, assim, eu acredito que não vai ter solução no problema até 26 e acho que vai ficar essa discussão aí radicalizada e cada um puxando para um lado e querendo like e aprovação. São 7h52, eu vou fazer uma última pergunta e deixo para o Nogueira fazer uma nova, se ele quiser, ou concluir o bloco, Edmundo. Enfim, tudo no Brasil cai nessa esparrela da bipolaridade, é muito difícil, né? Você estava elegendo na sexta-feira retrasada o mala da semana ou do mês? Eu acho que vamos por semana, né? Porque a gente faz o melhor do mês. O que você acha? Aí Nogueira, Edmundo se colocou como mala do patrimônio, e depois ele me elegeu mala das pesquisas. Só que aí eu não vi, eu só fui ver depois de tinha terminado o programa. Talvez seja, mas assim, o fato é que me permite errar muito pouco, né? Errar muito pouco. E é uma proteção contra essa passionalidade acéfala da bipolaridade. Você vai para os números, vai para o objetivo. E, logicamente, que é sempre bom referendar os números com a sua enquete pessoal, que não tem nenhum valor estatístico, mas é dirigida, né? Não vou falar o nome por óbvio, eu conversei com uma pessoa que é leitora de Lula, né? Microempreendedora, mas também é empregada doméstica, morava em área uma área mais popular, que foi avançando o crime para lá, né? O crime de área de outro município maior vizinho chegou ali, né? Teve o companheiro alvejado por um traficante desse, sem motivo nenhum, essa coisa mesmo de imposição, sou o xerife, eu que mando aqui, né? Que ficou paraplégico esse companheiro, por conta do tiro. Eleitora de Lula, progressista, papapá, e apoiou assim, de maneira veemente essa operação. E a pessoa cristã, né, e que falou na coisa ali da mata, né, na mata ali, né, entre o Alemão e a Penha, né. Não é isso que eles fazem com os outros? Não leva ele para mata, não executa, não é isso que eles fazem? Então, não estou justificando, não estou concordando, não estou endossando, mas estou entendendo, buscando entender. Porque apontar para uma pessoa dessa mais fascista, me desculpa, fascista quem chama? Apontar para uma pessoa dessa mais fascista, me desculpa, isso me dá aí eu me torno um pouco passional, porque me dá uma revolta. Fascista que classifica uma mulher dessa como fascista. Do alto da sua sala de estar burguesa, né? Como é que você vê como é que você, particularmente, tenta entender essa formação de opinião, Edmundo? Eu acho que esse é o principal ponto, pelo menos para mim, é entender isso, porque eu, assim como você, fiz esse exercício também. Conversei com uma pessoa do Rio, um amigo que mora em situação ali de subjugado pelo crime, ao seu território que ele mora, né? Conversei com o pessoal de segurança, aí eu posso falar o nome, o Show, né, que está radicado em Portugal, que já morou aqui em Campos, ex-policial federal, que está afastado agora, e faz parte do Fórum de Segurança Pública Nacional, né. Conversei com pessoas de direita que querem bandido bom, bandido morto, explicitamente, falam que quer matar todo mundo, que a única solução é matar todo mundo. Conversei, assim,
como o Luiz falou, não tem valor estatístico, mas você consegue perceber como as pessoas estão olhando para a situação. Eu acho que o que mudou é o moderado. Eu acho que o moderado, como o Luiz falou, é uma mulher, dando um exemplo dele, é uma mulher progressista, né, eleitora do Lula e tal, mas apoia a operação com muita veemência. Esse moderado, que eu acho que mudou, é o cristão moderado, é o progressista moderado, essa questão. Quando você percebe que a sua situação está insustentável, pelo menos eu vejo assim, você deixa a moderação de lado. Então, assim, a segurança pública, ela é uma situação insustentável no Brasil. A gente não, nós aqui no estúdio, nesse programa, não vivemos uma situação assim, acredito que nunca tenhamos vivido, né? Mas deve ser muito deve destruir sua própria identidade, né, vivendo numa situação dessa. Então, como você vai ser moderado? Tratar de um tema desse, se você afeta a sua dinâmica de vida, né? Agora, por que isso é apoiado maciçamente, inclusive por se você pegar um recorte de faixa salarial, de faixa de renda, isso é apoiado praticamente igual. A diferença, eu acho que é só de mulher. A Luísa, que é o especialista de pesquisa, mas que eu me lembro, a diferença é só na questão de gênero. A mulher apoia muito menos do que o homem, mas as outras faixas são muito parecidas de aprovação. Então, assim, é uma questão de aprovação ampla, né? Não é uma questão, um grupo apoia, é muito, muito interessante, de forma analítica, você vê isso, como é que é um tema que traz isso para as pessoas apoiarem de vários aspectos, tanto ideológicos quanto de renda, né? Então, buscar entender isso, que eu acho que é o nosso papel, acredito, enquanto analista, enquanto jornalista, enquanto interessado pelo tema, porque isso que vai determinar tanto as ações do Estado quanto as eleições. Então, assim, eu acho que vai determinar muito do nosso futuro, entender isso. E eu acredito que a própria sustentabilidade do tema tenha gerado essa revolta, né, essa concordância, uma operação que mata tanta gente e que coloca isso de forma muito, muito evidente, inclusive em fotos, né, fotos ali, corpos expostos na praça pública e tal. Eu tenho resistência a acreditar que uma pessoa cristã olha uma cena daquela e concorda, por mais que seja traficante, mais seja bandido e tal. Mas as pesquisas e a própria opinião pública têm demonstrado o contrário. Tem demonstrado que o próprio cristão, o próprio evangélico, o próprio moderado tem visto aquilo e tem aplaudido. Então, não sei se isso é alguma janela de Overton, que é uma mudança estrutural na sociedade com o tempo, né, que acontece. Não sei se isso é uma questão de segurança pública que chegou num limite insustentável, as pessoas querem sangue em troca de sangue, né, porque eu acho que também uma possibilidade. Se você vê tanta barbaridade do outro lado, você quer ver também ações efetivas. Ou se isso é o brasileiro, que é um Brasil de forte tendência autoritária, demonstrado em várias ocasiões. É um Brasil de forte tendência violenta, demonstrado em várias ocasiões, embora a gente tenha muito literatura que mostra que é um homem cordial e até a própria escravidão, como a escravidão branda e tudo isso, a história mostra o contrário. Conflitos armados muito violentos que o Brasil teve uma ditadura militar, Canudos, que o Luiz conhece bem, tem tantas questões de violência que o Brasil atravessou, e é um país, acredito, de forte viés autoritário, sim. Então, assim, eu hoje vejo essas três possibilidades. Ou é um esgotamento total da população para a segurança pública, ou é reflexo de um país que tem viés autoritário e gosta de ver operações assim, gosta de ver sangue por sangue, né, olho por olho, essa questão de origem, né, de situação antropológica do Brasil, ou a gente está diante de uma janela de Overton, né, que é a mudança social de
de um tempo específico que gera mudanças em grupos sociais. Eu acho que o meio moderado mudou. Eu acho que a esquerda radicalizada continua achando que o bandido é vítima da sociedade, não são. É um crime que movimenta bilhões de reais, gente que entra para ganhar dinheiro, gente que entra para matar mesmo, gente que entra para traficar e roubar e fazer qualquer tipo de barbaridade porque quer. Então não é vítima da sociedade. Mas essa esquerda radicalizada continua achando isso. A direita radicalizada continua achando que tem que morrer todo mundo. Não tem, não é matar que vai resolver. Mas esse centro moderado, ele se movimentou nessa questão, e talvez essa movimentação mais tendendo a aprovar esse tipo de operação tenha reflexos eleitorais fortes, porque é esse meio moderado que eu acho que vai definir a eleição. Então, assim como a gente está pensando isso aqui, as pessoas que lidam de eleição diariamente estão pensando também esse tema. Acho que vai ser a grande chave aí para a próxima eleição. Gente, 8h03, Edmundo. Você tem lá a sua agenda também, né? Vamos ter que fechar essa primeira parte do programa. O que a gente fala sempre, dá uma série de Netflix, mas não é por causa da gente falar, é porque o tema é isso. Se for levantar aqui, nós temos um outro problema seríssimo com relação à segurança, que é a milícia. Depois de você combater o tráfico, e aí, quem vai acabar com a milícia? Pois é, tem assim, coisas que a gente passa aqui o mês discutindo, conversando, tentando, se esforçando aqui, se exercitando aqui para poder buscar uma explicação, encontrar um caminho. É certo o que vocês falaram mesmo, diante das pesquisas que a Luiz trouxe, dos seus comentários também, e se fosse usado pelo aquele nosso colega, nosso amigo querido, o Tiago Virgílio, Cláudio Castro botou a alavanca no canto, meu filho, e tá de volta aí ao jogo. Claudinho Virgílio, boa. Rapaz, só dá Cláudio Castro, não tem cúpula de prefeitos e liderança reunido no Rio, não tem COP30, não tem nada. A mídia nacional voltada para esse assunto. Bom, 8h04. Edmundo, forte abraço, muito obrigado, até a próxima, amigo. Eu que agradeço, sempre um prazer chamar, estou aqui. Eu acho que é um espaço que a gente, local, que a gente tem liberdade para falar. O Luiz faz isso com muita maestria, né? Traz opiniões diferentes, opiniões balizadas sobre o assunto, pelo menos opiniões que tentam entender o assunto de forma mais imparcial possível, de mais vontade de entender e não de julgar possível. Acho que os convidados aqui são sempre nessa linha. É um espaço local muito importante. Eu já fiz parte da bancada, sou suspeito a falar, mas eu acho que são poucos espaços que o local e o estadual tem assim. Então é uma honra estar aqui. Eu acho que é um espaço que deve ser ampliado, tanto na academia, quanto na sociedade, quanto nos meios de comunicação, porque se você continuar tratando o tema com paixão, pelo menos quem deve tratar o tema com racionalidade, isso vai gerar um problema ainda maior. Então, parabenizar vocês e agradecer, e principalmente o público que nos ouviu, nos acompanhou. Obrigado. Luiz, pedi a você para fechar com o Edmundo aí também, se despedir. Tem um comentário, tem vários comentários aqui, né? O Maurício Batista, que é da área de segurança, né? Raul Garcia, bom dia. Edmundo é muito fora da curva, super talentoso, colega radialista. O Renato Carvalho de Oliveira, eu queria só registrar aqui, que traz intervenção também. Bom dia a todos. O Estado existe para servir a população. E como foi comentado, grande parte da população apoia esse tipo de operação. Onde está o erro? Porque não é possível que alguém ache que está tudo bem em relação à segurança. Obrigado. Eu acho que a gente tentou discutir aqui, não erro, acerto, porque também vão cair nessas parrelas eu acho que ninguém daqui da bancada nega que a operação era necessária. Acho que ninguém isento pode dizer que a operação não era necessária. Né? Agora, qual foi o real motivo dela? Foi porque tem mandado judicial? Ou foi porque Cláudio Castro estava mal nas pesquisas? Porque ele disputa uma vaga para o governo, a segunda vaga de senador com o Portinho, e vinha apanhando muito o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, e de Carlos Portinho, que disputa a vaga com ele para o Senado, na questão da segurança. E logo depois de Flávio Bolsonaro, que é
o que vai puxar essa segunda vaga, favorito todas as pessoas para se reeleger senador, falou para Trump policiar a Baía de Guanabara. Quer dizer, ele foi no fluxo, né? Enfim, é como o Shrek, né? São muitas, uma cebola, são muitas camadas. A gente tentou aqui sem... Não dá para o olho deixar de arder com o que houve, né? 121 mortos, 4 a serviço do Estado, né? E achar que, enfim... Agora, ninguém nega também, aqui eu acho que ninguém negou, que a operação era necessária. Agora, ninguém negou também que a aprovação popular é muito grande, né? Foi muito grande. Vocês acompanham o grupo, mas só discussão para eu falei, calma aí, vamos esperar a pesquisa, calma um pouquinho. A opinião é sua, vamos ver com a coletividade. E como eu disse aqui, para mim, alguém da sua classe média burguesa, classe média alta, classe alta, chama a pessoa que eu exemplifiquei aqui, uma pessoa progressista, eleitor de Lula, que acha que a lei está ali, olho por olho, dente por dente, em relação ao que o tráfico faz com as pessoas na mata, e o BOP fez com o tráfico, o BOP e o CORE, Bartela e Bigorna, né? Quem chama essa pessoa de fascista para mim é quem chama. Né? Então, acho que entre essas duas coisas, a gente tem que buscar um caminho de diálogo. A gente tentou fazer isso daqui hoje, como disse o Nogueira, dá para fazer uma série da Netflix, mas vamos liberar o Edmundo para lá, para o São Francisco. Obrigado, Edmundo, um abraço. Um abraço, obrigado. Valeu, Edmundo, são 8h09, fechamos por aqui, então a gente segue, o Edmundo sai para cumprir lá seus compromissos. No próximo bloco, vamos falar um pouco de outro assunto também triste, mas também é do momento, é pertinente. O Salomão Borges Filho, ou o Lô Borges, cantor brasileiro, autor, escritor, que faleceu ontem aos 73 anos e que deixa aí esse legado gigante para a música brasileira e, como disse a Luísa, para a música mundial. Com o Matheus Berriel, que é jornalista, é blogueiro também do Folha 1, e vamos falar de Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras venceu de 4 a LDU e vai disputar a final com o Flamengo em Quito, Lima, não é? Então, são 8h09 em Campos. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Na HDI Seguros, tudo funciona com precisão e segurança. Aqui, proteção sem surpresas é o verdadeiro terror das incertezas. São milhões de brasileiros que confiam nas nossas